Bom, começando aqui, galera, nós temos a presença ilustre do Gabrielzinho Lacerda. Esse, hein, Gabrielzinho? Bom demais te ver por aqui, irmão. Pessoal, nós começamos o estudo de Romanos, né? Capítulo 1, nós lemos semana passada, estudamos do versículo 1 até o versículo 7, hoje nós vamos estudar do versículo 8 até o versículo 15. Eu quero fazer um link aqui do trecho que eu vou ler da carta aqui, para vocês entenderem o que eu senti ao ler esse trecho, com o que eu falei ontem num pequeno grupo que tem aqui em casa, que é o seguinte, por muito tempo, mais ou menos entre, século III, século IV, até o século XV, né? O idioma oficial da palavra de Deus, da igreja conhecida, era o latim. Então, o latim era a língua oficial da missa e não se falava outro idioma, qualquer outro idioma que não fosse o latim era considerado o quê? Profano, certo? O interessante é que a Bíblia inteira, considerando o Velho Testamento, era em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento, grego. Então é interessante que a igreja institucionalizada nesses séculos colocou o latim, que era o idioma do Império Romano, como língua oficial da igreja e como língua oficial do céu, como língua oficial do reino de Deus. Atos capítulo 1, por isso que eu confundi Romanos com Atos aqui, Atos capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, sobre o Pentecostes, né? E lá tem um fato interessante, que quando veio fogo sobre os apóstolos, naquele momento eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outros idiomas, está escrito lá em Atos capítulo 2, de maneira que judeus e não judeus convertidos escutavam em sua própria língua, em seu próprio idioma, o que Deus falava a eles. Isso é extraordinário, ou seja, há uma contradição, porque a Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos um esforço, uma ação por parte do Espírito Santo em falar com as pessoas de maneira que elas entendem, certo? Enquanto a religiosidade, a institucionalização da igreja nos séculos, ela promoveu o quê? A unificação da palavra, no sentido de que ela fosse pregada apenas em um idioma, e se as pessoas entendessem, beleza, se elas não entendessem, paciência. Quem foi quebrar isso foi Lutero, alguns tentaram quebrar isso, John Hus tentou quebrar isso, o Wycliffe tentou quebrar isso, o Savonarola tentou quebrar isso, os valdenses tentou quebrar isso, eles fizeram Bíblia em francês, em inglês, em alemão, mas Lutero conseguiu. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Deus, ele levantou Paulo. E Paulo é um exemplo perfeito de conversão, porque Paulo era religioso, Paulo era da escola dos fariseus. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo ele era ávido por matar cristãos. Tanto é que Paulo demorou muito tempo para reconstruir a sua imagem como Paulo e deixar de ser o Saulo, porque o Saulo era temido pelos cristãos, no sentido de que ele matava, e Paulo agora, como servo do Senhor Jesus Cristo, servia as pessoas. Eu digo que a conversão de Paulo é genuína porque Paulo ele tem uma sede, uma vontade, uma ânsia muito grande em pregar o evangelho a todas as pessoas na sua cultura. Então, quando Paulo chega à Grécia,
ele não esculacha com a cultura grega, tampouco com a religiosidade ou a filosofia grega. Nós vamos estudar aqui em dado momento o que ele fez. Ele vai num panteão cheio de esculturas oferecidas a centenas de deuses. Nós sabemos que os gregos eles cultuavam bastante divindades, muitas divindades, e tinha lá um monumento dedicado ao Deus sem nome. Paulo foi lá e contextualizou, falou, é sobre esse Deus aqui que eu quero falar. Paulo se importou com o pessoal de Corinto, que era uma cidade portuária tomada pela prostituição. Paulo se importou com Éfeso, Paulo se importou com Colossos, Paulo se importou com Tessalônica. Paulo ele foi para muito, muito além da cultura judaica, para muito além de Israel, e Paulo chegou até Roma. Tanto é que nós estudamos agora, nesse momento, a carta direcionada aos cristãos convertidos de Roma. Então é interessante porque que Jesus foi atrás de Paulo. Por que Jesus, o próprio Cristo, pregou para Paulo, para Saulo, no caso, né? E trouxe Paulo para a missão, de maneira que, mesmo não sendo um dos 12, e nem sendo substituto do 12º que traiu Cristo, Paulo é reconhecido, talvez, como o maior apóstolo de todos os tempos. Porque Paulo não tinha dificuldade com as culturas. Paulo não tinha dificuldade se a pessoa era circuncidada ou não. Isso é uma das coisas que lá, quando a gente for estudar Coríntios, né, os 2 livros de Coríntios, ou as cartas aos Coríntios, nós vamos ver a divergência, especialmente com Pedro, né, mas também com João. Então, Paulo ele tinha a mente aberta. Paulo tinha o coração inclinado para a missão. Paulo tinha o coração inclinado para o evangelismo. Paulo foi uma pessoa que, de perseguidor, ele se transformou num misericordioso, ele se transformou num piedoso, um coração de pedra que foi trocado por um coração de carne. E é interessante porque agora, na segunda parte dessa carta aqui, nós vamos entrar dentro do coração de Paulo. E esse segundo trecho da carta, que é uma espécie de oração e agradecimento pela vida dos cristãos de Roma, Paulo rasga o coração do jeito que é até emocionante. E a carta, eu vou ler o seguinte, eu vou ler ela na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é a versão que eu tenho usado com vocês aqui. Podemos ler na NVI, não vai ser, eu já pesquisei que a diferença não é muito grande, mas gostaria de ler na mensagem também, certo? Para que essa paráfrase do Eugênio Peterson aqui possa nos dar uma dimensão ainda mais clara, né, a respeito desse trecho. Diz o seguinte, versículo 8: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Então, quem escreve com essa doçura era um perseguidor da igreja. Saulo, a caminho de Damasco, com sangue nos olhos, ávido para ter sangue nas mãos, escreve aos cristãos de Roma, dizendo assim, eu dou graças por meio de Cristo Jesus por todos vocês, pois no mundo inteiro, e o mundo inteiro é o mundo conhecido, obviamente, se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Então, Paulo ele fala uma coisa aqui, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu dou graças a Deus, e o mundo inteiro já ouve falar a respeito da fé que vocês têm. A fé de quem? A fé dos cristãos romanos. Aqui é outra coisa interessante, meus amigos, porque nós estamos falando da capital do império mais poderoso do mundo naquele tempo. Um império que conquistou quase todos os lugares que eles pisaram. Um império fortíssimo, que estava forte naquela época, que ocupou a África, que ocupou a Ásia, que ocupou a Europa, que ocupou o Oriente Médio. Mas já se ouvia falar do quê? Dos testemunhos dos cristãos de Roma.
Ou seja, meus irmãos, os cristãos de Roma já se faziam ser conhecidos pela sua obra. E a obra naquela época era obra de piedade. Lembra que eu tanto falo para vocês da carta de Hugueneto, lá que é o testemunho romano, do procônsul romano para César, falando a respeito de como que os cristãos cuidam bem dos seus pobres, das suas viúvas, dos seus necessitados. Pois é essa obra, é essa missão que os cristãos de Roma faziam. E os cristãos de Roma já faziam barulho na capital do império. Né? Depois nós vamos ver pela história, e também aqui no nosso estudo de Romanos, que esses cristãos são perseguidos, eles sofrem, eles são mortos por amor ao evangelho. Conversão hoje, meus irmãos, e a gente está falando de conversão hoje também, tanto é que eu contei a história de Paulo, conversão hoje é uma coisa que a gente tem que analisar bastante, porque o que é converter? É levantar a mão no culto, emocionado, e falar, eu entrego minha vida para Jesus? A expectativa de vida de um cristão convertido na época de Paulo era 10 anos. Ou seja, a partir da conversão de alguém a Cristo Jesus, contando daquele exato momento, a pessoa talvez teria no máximo 10 anos de vida. Então, era uma conversão de fato. E Paulo relata aqui, né? Fala assim, olha, a fé de vocês tem sido ouvida no mundo todo. Versículo 9. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para o mundo. É hoje, foi ontem, será amanhã, sempre foi. E Paulo fala que os cristãos de Roma, eles davam bom testemunho da sua fé, e que ele também falava a respeito dessa boa notícia. Deus é testemunha, continuando no versículo 9, de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês. Eu oro, versículo 10, por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, presta atenção nisso aqui. Oro por vocês e peço a Deus que, vírgula, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Meus irmãos, quem ora é Paulo. Paulo, que foi abordado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. Paulo, que é um cristão que todos nós temos como um exemplo. Paulo, que é um apóstolo que nós queremos nos espelhar. Paulo, que tem as palavras de sabedoria e entendimento como pouca gente teve nas Escrituras. Paulo, que fez essa oração com fé. Paulo, que não teve a sua oração atendida, meus irmãos. Nesse momento, sem saber do que aconteceria na vida dele, Paulo ora para que Deus lhe dê a oportunidade de estar com os irmãos em Roma. Paulo vai preso para Roma, irmãos. Paulo vai preso. Paulo não vai livre para Roma. Paulo chega a Roma, mas não chega livre, chega preso. Nós estamos preparados para a vontade de Deus para as nossas vidas? Nós estamos resolvidos? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O símbolo do salvo, do convertido, são muitos. Um deles é estar resolvido com a vontade de Deus, seja ela qual for. Se Deus quiser que eu vou para a direita, eu vou. Se Deus quiser que eu vou para a esquerda, eu vou. E eu estou resolvido, mesmo que a minha vontade fosse outra. E isso tem que falar no nosso coração, meus irmãos, porque se a gente começar a lutar contra a vontade de Deus para as nossas vidas, fatalmente nós vamos parar no lugar que não é da vontade dele. E todo lugar que não é da vontade dele é destituído da presença dele, da ação dele na nossa vida. Versículo 11. Pois eu quero muito vê-los, olha o coração de Paulo, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês,
para fortalecê-los. Bênçãos espirituais é testemunho, meus irmãos. Se tem uma coisa que fortalece a sua vida, a minha vida, é contar o que Deus faz por nós, aos nossos irmãos. O testemunho tem algumas funções. Um deles é fortalecer a fé do irmão. Porque o testemunho não é uma palavra de sabedoria, mas o testemunho é uma palavra do que aconteceu de verdade, de maneira palpável e visível na vida do irmão. Opa, se Deus fez na vida do meu irmão, fará na minha vida também. Versículo 12. Quer dizer, para que nós, olha só, animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Por isso que eu digo, meus irmãos, nós precisamos aprender a nos animar, a nos fortalecer com as coisas que são profundas, que realmente fazem algo relevante no nosso coração. Por isso que eu acho que não há nada no culto público que seja mais importante que a palavra de Deus. Você pode inventar um monte de coisa para animar o povo. E eu não sou contra isso. A poder me inventar tudo para animar o povo. Mas a palavra de Deus é inegociável e ela tem que ser o quê? A estrela, a luz do ajuntamento. E os testemunhos também, porque isso traz ânimo ao nosso coração. Versículo 13. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus, o que eu falei no começo. Paulo foi um homem que fez 3 viagens missionárias. E Paulo, lógico, obviamente, né, sendo conduzido, guiado pelo Espírito Santo, ele não teve tempo de estar em Roma com os irmãos, porque estava com tempo para outros irmãos. Filipe, Éfeso, Corinto, Colossos, Tessalônica, e por aí vai, né? E ele queria muito para Roma, mas o Espírito Santo disse que ele tinha que ficar o quê? Com outros não judeus. Versículo 14, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como os não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. E aí, versículo 16 e 17, nós vamos começar com os dois semana que vem, que vai falar aquele texto conhecido, que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, né? Então, é uma carta emocionante de Paulo, de alguém que tem um coração rasgado aqui, escrevendo para cristãos no centro do poder. Então, a gente tem que crer em cristãos no centro do poder, não no exercício do poder, mas onde as coisas estão fervendo, né? E aí eu gostaria de ler o trecho para vocês, completo aqui, nós temos ainda 10 minutos, o trecho da mensagem, para a gente ver isso daqui, parafraseado pelo Eugênio Peterson. Diz o seguinte: dou graças a Deus por meio de Jesus, por todos vocês. Faço isso em primeiro lugar porque em toda parte recebo notícias da vida de fé que vocês têm. É emocionante, irmãos. E toda vez que as ouço, dou graças a Deus. E Deus, a quem dedico adoração e serviço, divulgando as boas notícias a respeito do seu filho, a mensagem. Sabe que quando penso em vocês, em minhas orações, e isso acontece o tempo todo, expresso o desejo de que ele prepare um caminho para que eu possa visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Olha que interessante.
Quero muito estar aí para compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer fortes diante dos meus olhos. Mas não pense que farei isso sem querer nada em troca. Vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês. Aí ele está falando aqui de uma troca o quê, né? De testemunho, de bênçãos espirituais. Nada de grana, nada de reconhecimento, nada disso. Por favor, amigos, não entendam mal a minha dificuldade de visitá-los. Vocês não têm ideia de quantas vezes fiz planos de ir a Roma. Estou determinado a desfrutar pessoalmente a obra de Deus entre vocês, assim como em tantas outras cidades e comunidades não judaicas. É o Paulo que resolveu ir para o mundo, né? Não ficou preso em Jerusalém, não ficou preso na Galiléia, não ficou preso em Israel. Mas sempre alguma coisa atrapalha meus planos. De fato, todos, gente educada ou ignorante, sofisticada ou simples, mostram-me como dependo de todos. Eu sou o devedor de todos. Por isso, não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. Então, esse é o trecho da carta de Paulo, do primeiro capítulo aos Romanos. Irmãos, como é que eu posso finalizar esse tempo com vocês aqui? De que a nossa vida tem que ser a vida dedicada a Deus. Dedicar a nossa adoração e o nosso serviço. Nossa vida tem que ser uma vida dedicada aos irmãos. Que a nossa relação seja de sinceridade. E sinceridade não é falar tudo que quer, mas é exercer o amor no momento que é preciso. Nós devemos orar uns pelos outros e ansiar estar juntos. Nós precisamos compartilhar uns com os outros os nossos testemunhos, para que nós possamos fortalecer uns aos outros. E eu acho que o melhor aqui, porque Paulo abre o coração sem saber do futuro, como nós também não sabemos, Paulo tem uma oração, um desejo ávido de visitar Roma, e Deus só concede esse desejo, Deus só responde essa oração tempos depois, quando Paulo vai preso a Roma. E lá ele é morto. Mas Paulo estava entregue à vontade de Deus. Que nós possamos estar entregue à vontade de Deus, seja ela qual for. E sabe, irmãos, é uma coisa que eu preciso aperfeiçoar na minha vida. Nós só saberemos a vontade de Deus, nós só compreenderemos a vontade de Deus se nós buscarmos a Deus em oração. E nós temos que buscar cada vez mais, cada dia mais. Amém, meus irmãos? Meus amigos, né? Vocês são meus amigos, meus irmãos, meus amigos. Bom, está aí aberto a comentários. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Eu fui muito abençoado por esse trecho aqui do capítulo 1 de Romanos, versículo 8 ao versículo 15. Então está à disposição aí para quem quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Muito bom, Gu. Maravilha, Tiaguinho. Valeu, Chicão. Luana, Estevão, Gabrielzinho, Luquinha, Débora. Bom demais, Gu, bom demais. Amém. Amém. Então tá bom. Gabrielzinho, você tá aí, mano? Maravilha. Luquinha, você ora por nós, irmão? Encerrando, por favor? Ora sim. Oremos então. Senhor, muito obrigado por mais um dia, ó, Pai. Muito obrigado pelo dia lindo que o Senhor nos deu, um dia de sol, Pai. Obrigado pela chuva que caiu pela madrugada. A gente estava precisando também, Senhor. E a gente te agradece por isso, Pai. Obrigado Amém. Pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado por ter nos cuidado cada dia, Pai, nos nossos passos, Senhor. Te peço, Senhor, para que a gente tenha o conhecimento e a gente consiga discernir sempre, Pai,
qual é a tua vontade na nossa vida, Senhor, para poder seguir o caminho certo e trilhar o caminho que o Senhor quer pra gente, Pai. Porque a gente é suscetível a cometer erros, Pai, e a carne é sempre fraca e a gente acaba caindo em tentações às vezes, Senhor. Então esteja conosco, esteja nos guiando e para que a gente possa fazer a tua vontade somente, Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em Amém. nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Luquinha. Obrigado, galera. Deus abençoe. Ótima quarta-feira para vocês. Ótima semana. Tamo junto. A gente se vê aí. Abraço. Fique na paz. Falou! Tchau, gente. Parou.